Meu povo, nós estamos no mês do familiar, tá? E para quem está visitando a gente, foi convidado por alguém para estar aqui, todo mês a gente tem um movimento que a gente mergulha nele. O movimento do caminhante, que é a vida do discípulo. O movimento do espiritualize, que é de espiritualizar todas as áreas da vida da gente. E o movimento de familiar, que é viver o evangelho na nossa casa, na nossa família. E é sobre isso que a gente tem conversado esse mês. Nós vamos encerrar o familiar hoje. No próximo domingo já começa um outro movimento falando sobre o amor de Deus. E hoje nós falamos sobre os laços do amor. O Cláudio hoje de manhã deu um testemunho lindo de reconciliação dele com o pai dele. E quanto tempo que ele ficou sem falar com o pai e como foi essa reconciliação. Nós conversamos tanta coisa sobre família aqui nesse mês. Tanta coisa. Sobre os laços que nos unem, os laços que nos amarram. Falamos sobre o poder do dinheiro, o poder da guerra, o poder relacional de Abigail. E hoje, a gente vai falar sobre uma família generosa. Sobre generosidade. Família cristã e família generosa deveria ser praticamente a mesma coisa. Não deveria existir uma família cristã que não fosse generosa. Isso é completamente incongruente. É completamente incoerente. Uma família cristã que não é generosa. E aí eu te pergunto, a sua família, a sua casa, ela é uma casa generosa? Pensou aí? Você que está em casa, a sua casa, onde você está aí agora, com as pessoas que você está, ela é uma casa generosa? A generosidade faz parte do caráter, da essência do teu viver família. Eu fui ver o que significa generosidade, né? E vi uma definição que é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. É muito o conceito do amor de 1 Coríntios 13, né? Que diz que o amor não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse também dos outros. E se sacrifica por isso. Isso é generosidade. Você está vivendo só para você? Sua família vive só para ela? E para os seus? Temos tido como família cristã, a gente usa tanto esse negócio de família cristã, né? Às vezes identificando isso com coisas tão supérfluas. O essencial, o amor, a capacidade de nos compadecermos, a capacidade de sermos generosos. Nesse conceito de sacrificar algo em benefício de outro. Sacrificar aquilo que é do próprio interesse para o benefício do outro. Isso é tão forte na palavra, é tão forte no Evangelho, e nós deveríamos pensar mais sobre isso. Por isso essa série, esse mês, a gente vai encerrar aqui conversando sobre generosidade, sabe? Olhando para a nossa casa, para o nosso umbigo, e percebendo para onde que esse umbigo está apontando. Se ele aponta para ele mesmo, ou se a gente está apontando para algo longe da gente, perto da gente. E quando a gente pensar sobre generosidade aqui nessa noite, eu quero pensar generosidade tanto para dentro como para fora. Porque se nós não conseguirmos sermos generosos dentro dos nossos próprios laços familiares, dificilmente nós conseguiremos também ser generosos para fora. Se não há um conceito, um clima de generosidade dentro da tua própria casa, você vai conseguir viver isso para fora? A generosidade precisa estar fazendo parte das nossas entranhas, do nosso jeito de ser, de funcionar, de pensar. Sabe por quê? Porque, como diz Paulo, nós temos, ou deveríamos ter, a mente de Cristo. E Cristo é generoso.
E Cristo foi generoso. E o povo dele precisa ser também, se de fato é povo dele. Precisa estar cheio de generosidade no seu coração, disposição em sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Existe uma frase que marcou muito a nossa comunidade aqui a Candeias, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, que foi uma reflexão que a gente fez sobre igreja, em dizer que a igreja deveria ser um lugar macio para as pessoas caírem. Quem lembra desse conceito? A igreja como um lugar macio para a gente cair. E quando a gente pensa na nossa casa, e já vi várias famílias daqui usando isso para suas próprias relações familiares, dizendo que a nossa casa precisa ser um lugar macio para a gente cair. Nossa casa precisa ser um lugar onde há espaço para compaixão, para misericórdia, para generosidade. Que a sua casa, que a minha casa, ela seja um lugar macio para as pessoas que vivem nela, inclusive eu, inclusive você. Que ela seja um lugar macio, um lugar de generosidade, onde as pessoas estão dispostas a sacrificar os seus próprios interesses em benefício do outro. Vocês conhecem a história do filho pródigo? O filho pródigo de Lucas 15 é um filho mais novo, Jesus que contou essa história, que pede a parte da herança com o pai ainda vivo. Isso era um absurdo. E ele queria sair com a herança dele e viver a vida dele do jeito que fosse. Do jeito que fosse. E ele foi. E vocês conhecem a história. Ele desperdiçou tudo, e a Bíblia usa o termo irresponsavelmente. Ele desperdiçou tudo. E quando ele viu que ele não tinha mais nada, ele resolveu voltar para a casa do pai, para que fosse recebido, nem que fosse como um dos empregados. O pai está na porta, recebe de braços abertos, dá um beijo, manda matar um bezerro cevado, manda dar uma roupa nova para ele, coloca um anel no dedo, uma sandália no pé, deu a ele tudo o que ele não merecia mais, porque já tinha recebido a herança, já tinha saído. Como a gente pensa muito a lógica das nossas relações por uma lógica de merecimento, né? Ele recebeu tudo o que ele não merecia mais. Mas eu não quero falar do filho mais novo, eu quero pontuar o filho mais velho, porque o filho mais velho, quando viu aquilo, ele não conseguiu ser generoso com o irmão dele. Ele não conseguiu sacrificar os seus próprios interesses pelo benefício do irmão. Ele disse: isso não é justo. Mas eu digo a vocês que a generosidade e a graça, ela promove justiça, dando ao outro o que ele não merece, o bem que ele não merece. Eu vou repetir: a misericórdia e a graça e a generosidade e a compaixão, ela promove justiça, dando ao outro o que ele não merece, o bem que ele não merece. O quanto nós estamos dispostos a, dentro das nossas relações familiares, buscarmos o interesse do outro, vendo o outro não merecendo receber um carinho, ir lá e dar. Isso é generosidade. Vendo o outro ter desperdiçado um valor que foi colocado para fazer um projeto e dar tudo errado, e conseguir chegar lá e receber, e conseguir abraçar de novo, e viver de novo, e tentar mais uma vez. Os casais, precisamos ser mais generosos. Pais, precisamos ser mais generosos com os filhos. Filhos, precisamos ser mais generosos com os nossos pais. O filho mais velho não queria ir para a festa. Eu entendo demais esse cara, porque, cara, eu estou aqui o tempo todo na casa do pai, eu fiz tudo certinho. Eu que merecia uma festa, e ele nunca fez uma festa para mim. O cara vendeu tudo, saiu, desperdiçou tudo, voltou e está fazendo uma festa. O pai vai lá onde o filho mais velho está e diz: meu filho, tudo que é teu é meu. Teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Entra, vem festejar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na parábola do filho pródigo, nós não sabemos se o filho mais velho entrou ou não na festa. A Bíblia não conta. Porque talvez a questão não seja se o filho pródigo entrou ou não entrou.
A questão é se nós vamos entrar ou não nessa festa de generosidade. Se nós vamos participar de uma festa que celebra a vida de alguém que não merece, derramando graça sobre a vida dessa pessoa. Precisamos de mais generosidade nas nossas relações familiares. A lógica do bateu, levou, a lógica do cálculo do que foi e do que veio, ela não constrói laço profundo. Essa lógica é mercantilista, é de mérito. E família é amor, é graça. Nós precisamos ser mais generosos um com o outro. E de termos a capacidade de acreditar que a generosidade, ela transforma os corações. Ela muda a realidade. Ela faz diferença na vida do outro. Amém, meu povo? Amém? Isso para dentro, né? E para fora? Sua família, ela tem generosidade para com os de fora? Ou talvez você tenha tirado 8 nessa primeira parte da pregação e tenha dito, não, mas a gente é muito generoso um com o outro. Porque a gente se ama, quando um se aperta e vai lá. Quantas vezes esse infeliz, né? Ele já deu errado um bocado de coisa e a gente continua ajudando, a gente continua cuidando. A família consegue fazer isso, eu acho que às vezes mais de boa. E com os de fora? Existe um conceito, um clima de generosidade dentro desta casa que transborda para os que estão fora. Vocês conhecem a história de Dorcas? De Atos 9. É uma mulher, uma discípula de Jesus. E essa mulher era generosa. Essa mulher ela tinha a prática de praticar boas obras, de dar esmolas. E é esse o termo que a Bíblia usa. De dar esmolas e praticar boas obras. E ela adoece e morre. As pessoas estão chorando ao redor dela. E algumas delas segurando os vestidos e mostrando os vestidos que essa mulher fazia para as viúvas. O texto diz que todas as viúvas foram lá chorar. Ela morre, ela está morta. Mandam chamar Pedro. Pedro vem, ressuscita Dorcas. E aí é para quem crê. Pedro ressuscita Dorcas. E a partir daquele momento, muitas pessoas passaram a crer no Senhor Jesus por causa disso. Olhando para Dorcas e pensando nessa generosidade que é para fora, tem um comentário que eu queria fazer, que eu falei no começo, queria só reforçar. Discípula que faz boas obras deveria ser uma redundância. Olha o que diz o texto. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, é a mesma, ela tinha o nome é aramaico e o nome em grego, e se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Dizer que ela é uma discípula já não precisava fazer o outro comentário, não deveria precisar. Porque isso deveria ser uma condição básica, uma consequência natural de alguém que é discípulo de Jesus. Mas eu quero entrar na sua casa agora e quero perguntar para você. Desculpa lhe fazer essa pergunta. Se sua família morresse, faria falta? Se sua família morresse, faria falta? É lógico que nós vamos dizer sim. Aí eu pergunto, para quem? E por quê? Fazia falta para os parentes, para os avós, para os amigos. O que diz aqui em Atos 9:39, aí eu quero ler esse versículo com vocês. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Quem é que estava sentindo falta de Dorcas? As viúvas. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é aquela de cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas.
A viúva era, hoje não, né? Hoje muito menos, mas a viúva era um ser, assim, uma condição social de muita discriminação e de muita vulnerabilidade. E quando essa mulher morre, quem está chorando ao redor do caixão dela são os vulneráveis. E mostrando o que ela fez. Mostrando o que ela fez. Quando a gente estiver no nosso enterro, quem vai estar lá? E que histórias vão contar? De um homem, de uma mulher, muito empreendedor, muito empreendedora, que ganhou muito dinheiro, que fez muito negócio, que conseguiu... Que histórias vão contar sobre nós? As pessoas estavam com vestidos lá, as mulheres, todas as viúvas, chorando e mostrando os vestidos que Dorcas costurava, para elas que não tinham roupa. Eu lembro do meu avô, da história do meu avô Hildebrando, que eu tenho o nome dele, que quando ele adoeceu de câncer, com 60 anos, e com 61 ele partiu, a gente foi descobrindo, a família foi descobrindo, eu era muito menino, a família foi descobrindo pessoas que ele ajudava, que ninguém nem sabia que ele ajudava. Foi aparecendo as pessoas. Foi aparecendo um cara lá que ele dava um dinheiro por mês, o outro que ele dava um dinheiro por mês, o outro que ele ajudava com o outro que ele ajudava com aquilo. Foi aparecendo as viúvas de Dorcas. Eu essa semana participei de um escalda-pés lá no movimento de saúde mental do Bom Jardim. Fui com uma atividade da faculdade. E o momento que me emocionou foi perceber pessoas sentadas ali, que não tinham absolutamente nada para dar. Nada. E ver pessoas que estão ali a cada sexta-feira, fazendo aquele escalda-pé, botando água morna nos pés, depois colocando o banquinho e fazendo massagem no pé de pessoa por pessoa. Eu fiquei na roda de fora, e depois fizeram comigo também, que a gente estava lá como estudante, vendo aquele movimento acontecer, e eu olhei para aquela cena, e eu vi Jesus em todo lugar. Eu vi Jesus na figura daquelas pessoas que estavam ali, que nada tinham, porque Jesus se colocou no lugar delas. Eu vi Jesus na figura daquelas pessoas que tinham alguma coisa, que estavam ali sendo generosas, sacrificando os seus próprios interesses pelo interesse de outro e de alguém que não tinha absolutamente nada para dar. Alguns nem sanidade, porque é um movimento de saúde mental. Eu olhei para aquilo e digo para vocês, meus irmãos, consigo enxergar Jesus mais lá do que nisso aqui. Não que não tenha. É porque isso aqui. Consigo enxergar Jesus naquela realidade ali de uma forma muito forte. O cara foi pegar meu pé. Aí olhou para mim e deu um sorriso. Eu disse, esse cara já lavou 30, já fez massagem de 30. Está fazendo o meu aqui com o mesmo sorriso do primeiro. E fazendo a massagem no meu pé, e disse, está doendo? Eu disse, está. Ele disse, esse ponto aqui é o ponto do emocional. Ele disse, é muito difícil pegar alguém que eu aperte nesse lugar que não doa. Ele apertou no outro lugar lá que estava doendo, disse, isso aqui é do intestino. Aí eu disse, eu não passei a noite muito bem mesmo não. Depois foi, abraçou. Meu sentimento foi de constrangimento, de maravilhado com a situação daquela. Aí eu te pergunto, família, e vou colocar uma lista aqui. Qual o olhar da sua família para os que passam fome no nosso país? Qual o olhar da sua família para os imigrantes? Qual o olhar da sua família para os moradores de rua? Qual o olhar da sua família para os doentes e para os bandidos?
Qual o olhar da sua família para isso? Me choca a gente ter uma realidade de fome no nosso país e ver um cristão simplesmente querendo dizer que não é tudo isso. Que não seja tudo isso. Se for metade, tá bom? Tem fome ao nosso redor. Nossa família precisa ser uma família generosa. Me deixa intrigado ir para uma reunião de pastores e perceber os pastores preocupados com os imigrantes que estão vindo na época da Síria lá, para a região do Maranhão, e de quanto isso era ameaça para o Evangelho, porque vinham trazendo o islamismo. Isso me choca. Olhar para o vulnerável como uma ameaça. Para os moradores de rua, como se eles fossem preguiçosos, aproveitadores, sem um olhar de compaixão nem de generosidade. Precisamos mudar o nosso olhar. Olhar para os doentes com indiferença. Afinal de contas, nós temos o nosso seguro-saúde, temos o nosso plano de saúde e temos isso resguardado na nossa vida e na nossa casa. Precisamos de famílias generosas. Olhar para os bandidos como merecedores de morte. Isso me choca. Se estes conceitos são os conceitos que estão dentro da sua casa precisa aprender com o amor de Jesus o que é generosidade. Pastor, de onde foi que você tirou essas categorias? Fome, imigrante, morador de rua, doente e bandido. Sabe quem foi que falou dessas categorias aqui? Quem arrisca? Quem arrisca? Foi Jesus. Porque lá em Mateus 25, e eu vou ler só um trechinho. Ele disse: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me hospedaram na sua casa. Eu necessitei de roupas, morador de rua, e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês foram me visitar. Família cristã é generosa. E a generosidade olha para esses grupos com um olhar de compaixão e não de julgamento. Isso não tem a ver com ser direita, com ser esquerda, com ideologia. Isso é evangelho. Isso é marca do evangelho de Jesus. É marca do evangelho de Jesus na vida da gente. O que ele está dizendo aqui é que quem está com fome, o que é que a gente tem que fazer? Dar comida e dar bebida. De que quem está estrangeiro, a gente precisa fazer o quê? Hospedar na casa da gente. E quem está nu, a gente tem que dar roupa. Quem está enfermo, a gente tem que cuidar. E quem está preso, a gente precisa visitar. A igreja evangélica, historicamente, tem tradição, principalmente os nossos irmãos assembleianos, de terem movimentos e trabalhos fantásticos nos presídios, de visitar as pessoas no presídio. Não podemos aceitar a ideia de que o preso é alguém que tem que morrer e tem que ser abandonado. Porque o evangelho diz que ele precisa ser amado e visitado. Amado e visitado. Faço uma pergunta para vocês. Dorcas morreu? Morreu, né? No texto ela morreu, não morreu? Mas eu estou perguntando a Dorcas da tua casa. A Dorcas do teu coração morreu? Morreu por causa da polarização que a gente viveu no nosso país? Morreu a Dorcas aí?
Morreu por causa dos argumentos que a gente tem para não ajudar o necessitado. Toda a nossa construção ideológica ou filosófica para a gente não olhar mais para o necessitado com compaixão, mas com um olhar de julgamento. Morreu Dorcas na tua casa? Dorcas está morta na tua casa? Vocês estão entendendo que eu estou falando de Dorcas, né? Tudo que Dorcas representa está morto na tua família. Não é assunto de mesa, não é assunto de sofá, não é oração antes de dormir. Dorcas está morta na tua casa. Mas eu digo a você que ela pode ressuscitar. Como ela ressuscitou ali em Atos. Existe uma Dorcas que precisa ressuscitar em nossa família. Amém? Existe uma Dorcas que precisa ressuscitar em nossa família a despeito de nossas preferências, de nossas concepções ideológicas, sociológicas, filosóficas, psicológicas. Nada disso deve ou pode, e nem deve, mudar aquilo que é verdade do Evangelho na nossa casa. Um lugar de generosidade, de graça e de compaixão, que faz justiça com amor. O texto diz, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Imagine Jesus olhando na tua casa, dentro da tua casa, e dizer, Dorcas, levanta dentro desta casa. Todos esses conceitos que estão mortos, que ressuscite dentro de cada casa, de cada lar. Que isso seja assunto nosso de conversa com os nossos filhos, que os nossos filhos, eles aprendam conosco sobre generosidade, sobre compaixão, sobre partir o pão. E não sobre medo, sobre uma justiça que corta, uma justiça que condena. Que a nossa casa seja um lugar, tomando pela mão, ajudou-se a pôr-se de pé, então chamando os santos e as viúvas, apresentou a viúva. Você imagina a alegria das viúvas? Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nossa casa deve ser um lugar de generosidade.